Nico se considerava uma pessoa muito feliz aos 23 anos. Ela tinha um emprego que amava, um lugar para chamar de lar e um parceiro maravilhoso. Nico trabalhava como enfermeira em um hospital. Ela amava essa profissão desde criança, a medicina sempre a fascinou. Inicialmente, ela havia pensado em se tornar médica, mas depois percebeu que conseguir entrar em uma universidade de medicina seria incrivelmente difícil para ela, considerando a falta de dinheiro para professores particulares ou mensalidades pagas. Foi por isso que Nico decidiu estudar para se tornar enfermeira. Durante seus estudos em uma escola de enfermagem, Nico se apaixonou pela primeira vez na vida. Seu escolhido, Doug, tinha 3 anos a mais que Nico e estudava em uma faculdade de medicina. Ele era bonito, alto, atlético, com cabelos loiros levemente cacheados e olhos verdes alegres. Doug era o capitão do time esportivo da faculdade e representava a instituição em várias competições, então não foi surpresa que ele fosse popular entre as meninas. É difícil dizer porque Doug escolheu Nico entre suas muitas fãs leais. Mais tarde, Nico chamaria isso de seu azar pessoal, mas no início ela estava convencida de que era favorecida pelo destino. No final do segundo ano de Nico, Doug a convidou para sair e ela aceitou. Seu relacionamento era intenso, embora mais como uma amizade. Nico e Doug estudavam juntos para os exames, passavam muito tempo conversando, fazendo passeios, assistindo filmes e indo a cafés. Em resumo, levavam a vida comum de jovens curiosos sobre o mundo. Naquela época, Nico morava com seus pais e seu irmão mais velho, Tom. Mas então, problemas chegaram para eles. A avó de Nico ficou doente. Ellen era uma mulher rigorosa, inteligente, culta e exigente. Recentemente, ela morava sozinha, mas Tom e Nico a visitavam de vez em quando. Mas quando ficou evidente que ele não conseguia mais morar sozinha, a família decidiu que Nico cuidaria dela. A avó sempre favoreceu a neta mais do que o neto. Era difícil dizer o que havia levado a essa atitude tão diferente em relação às crianças, mas o fato permanecia. Além disso, Nico iria herdar o maravilhoso apartamento de 2 quartos de Ellen, no centro da cidade. O testamento havia sido escrito vários anos atrás. A idosa só precisava de ajuda com problemas domésticos e assistência médica ocasional, como administrar medicamentos ou chamar o médico. Nico, que estudava para ser enfermeira, viu isso como uma oportunidade perfeita para ganhar experiência prática. A garota concordou com a opinião de sua família e mudou-se feliz para a casa da avó antes do início do novo ano letivo. Como resultado, ela e Doug não podiam se encontrar com tanta frequência quanto antes. Os estudos de Nico consumiam uma quantidade significativa de seu tempo. Após suas aulas, ela corria para casa para aquecer comida e alimentar sua avó, que tinha dificuldade em fazê-lo sozinha. Depois, Nico se concentrava em estudar para as lições do dia seguinte e se preparar para seu treinamento prático. Doug também tinha uma carga de trabalho mais pesada em comparação com antes. Durante o verão, ele arrumou um emprego no hospital da cidade devido à falta de pessoal. Doug muitas vezes trabalhava no turno diurno seguido pelo turno noturno no dia seguinte. Esse horário deixava pouca oportunidade para eles terem encontros adequados. Eles tiveram que depender de telefonemas e momentos ocasionais para se comunicarem pela internet, mas Nico não estava chateada por ter que cuidar de sua avó. Ela só havia visto bondade vinda dela ao longo de sua vida, e estava sinceramente grata pelo testamento escrito em seu nome. No entanto, após alguns meses desse estilo de vida, Doug começou a reclamar. Ele não gostava que, quando tinha tempo livre, ele e Nico nem sempre tinham um encontro. Se a avó precisasse de cuidados naquele momento, a garota ficava com ela. A garota estava perdida sobre o que fazer. Por um lado, ela não podia deixar sua avó sozinha, especialmente durante momentos em que estava particularmente preocupada com sua condição. Por outro lado, ela entendia que Doug também estava certo de alguma forma. Nico tentou o seu melhor para equilibrar tudo em sua vida. Chegou a um ponto em que ela começou a pular algumas aulas da escola e a sacrificar o sono para estar com Doug, cuidar de sua avó e manter boas notas. No entanto, todas as coisas boas chegam ao fim, e o romance de Nico e Doug também acabou. Um dia, Nico foi designada para praticar no departamento onde Doug trabalhava. A garota estava feliz porque hoje trabalhariam juntos, já que ele estava de plantão naquele dia. A garota decidiu não contar a Doug sobre isso antes, para fazer uma surpresa.
mas também houve uma surpresa para ela. Quando Nico entrou no escritório da enfermeira-chefe, ela pegou Doug a beijando. Furiosa e machucada, Nico virou-se e saiu para a sala de manipulação. Ela não falou com Doug novamente e evitou olhar na direção dele. Por fora, ela parecia uma peça de gelo, mas por dentro, seus sentimentos feridos ferviam. Era difícil para Nico suportar tal traição. Era ainda mais difícil para ela aceitar que a vida de sua amada avó estava chegando ao fim. Como futura profissional de saúde, Nico não podia negar a realidade, por mais que desejasse. Ao ver sua avó desaparecer lentamente, Nico percebeu que o fim estava próximo. Ela até suspendeu seus estudos, explicando a situação à administração da escola de enfermagem, e se dedicou à sua avó em suas últimas horas na Terra. Quando ele faleceu, Nico sentiu como se uma parte de seu coração e alma tivesse ido embora com ela. Claro, a vida continuou, mas Nico não estava com pressa de se apaixonar novamente. Ela havia tomado uma decisão permanente de passar, se não toda a sua vida, um período significativo em solidão para evitar ser traída. Essa decisão permitiu que Nico se concentrasse em seus estudos, perseguisse seus hobbies favoritos, descansasse bem e aproveitasse a vida o máximo possível, dadas suas circunstâncias. Quando Nico se formou na faculdade de medicina, ela conseguiu um emprego em outro hospital da cidade, evitando deliberadamente qualquer lugar onde pudesse encontrar Doug. Nico gostava de seu trabalho como enfermeira, apesar da natureza desafiadora e muitas vezes pouco valorizada do trabalho. A jovem sempre chegava ao trabalho de bom humor, com maquiagem leve e um leve perfume. Com sua figura esguia e bem cuidada, ela chamava a atenção dos homens ao seu redor, mas, infelizmente, o coração desta beleza era tão frio quanto o gelo. Nico deixou claro para inúmeros pretendentes em potencial que não estava interessada em relacionamentos. A jovem manteve essa postura por vários anos, até que um dia conheceu Pedro. Eles se encontraram por acaso na entrada de um hospital. Pedro estava lá com sua mãe para uma consulta e pediu orientações a Nico para o quarto certo. Descobriu-se que Nico também estava indo lá para pegar os resultados dos pacientes em seu departamento. No caminho, Nico e Pedro sorriram timidamente um para o outro, mas não ousaram falar. No entanto, quando a mãe do jovem já havia ido para a consulta, uma conversa começou entre eles. Nico sentiu como se estivesse procurando por um homem como Pedro a vida inteira. Ele era inteligente, com um senso de humor brilhante, mais importante ainda, um filho maravilhoso. Pedro pessoalmente levou sua mãe ao médico, mesmo que ela não fosse uma mulher fraca ou idosa. Nico admirou o quão cuidadoso ele era, porque se lembrava perfeitamente de como Doug reagiu quando ela cuidou de sua avó. Pedro pegou o número de telefone de Nico e 2 dias depois, eles se encontraram no parque para uma caminhada casual e para ouvir os pássaros cantando. Pedro continuou a impressionar Nico com seu conhecimento, hobbies e interesses. Nico, por outro lado, se comportava de forma mais modesta. Já fazia tanto tempo desde que ela tinha tido um encontro de verdade que às vezes ela não sabia sobre o que falar com Pedro. Ela tinha a sensação de que ele não a chamaria para um segundo encontro a qualquer custo, mas Nico estava errada. Pedro não só a convidou para um segundo e terceiro encontro, mas também expressou seu desejo de estar em um relacionamento sério. Ele gostou da beleza tranquila de Nico, de suas poucas palavras, de sua contenção e de sua inteligência. Levou algum tempo para a jovem acreditar nos sentimentos dele. Ela tinha medo de repetir os erros que cometeu com Doug, então ela manteve Pedro à distância, mas ainda mantendo uma conexão. Somente após 6 meses Nico começou a se sentir mais à vontade com Pedro, confiando nele e rindo genuinamente com ele. Pedro notou as mudanças positivas em seu relacionamento e sinceramente as apreciou. Depois de namorarem por pouco mais de um ano, Pedro casualmente propôs que começassem a morar juntos. Nico gostou da ideia, especialmente porque tinha seu próprio apartamento. O jovem casal decidiu se mudar juntos imediatamente, bem a tempo do próximo ano novo, um tempo de milagres e magia. Nico sentiu como se estivesse vivendo em um filme de princesa da Disney, querendo cantar e dançar. Ela rapidamente colocou seus chinelos e foi para a cozinha. Pedro estaria em casa do trabalho em 2 horas e ela queria preparar um assado caseiro em potes de barro antes de ele chegar. Ela sempre tentava impressioná-lo com suas habilidades culinárias e de manutenção da casa, pois sabia que os homens apreciavam essas qualidades nas mulheres. Pedro voltou do trabalho e imediatamente abraçou e beijou Nico. Oi, senti sua falta. E o que é esse cheiro delicioso?
Você é minha fada doméstica. Acho que mesmo se você cozinhar algo meio cru, ainda vai ter um gosto maravilhoso. Mas não é sobre isso que eu queria falar com você. Estou bem, respondeu Nico, mexendo sua comida em uma tigela de salada e fazendo sinal para Pedro sentar e compartilhar tudo com ela. Pedro hesitou por um momento e então começou a relatar um problema em sua família. Acontece que havia constantes conflitos entre sua mãe e a avó. A avó, fácil de adivinhar, era a sogra da mãe de Pedro, a mãe de seu falecido pai. As duas mulheres nunca encontraram um terreno comum, nem quando o pai de Pedro estava vivo, nem depois de sua morte. A avó Marta era uma mulher poderosa e teimosa, mas calma como uma rocha. Uma vez que ela decidia fazer algo, mantinha sua posição. Por outro lado, a mãe de Pedro, apesar de seus anos maduros, ainda não gostava da natureza categórica de Marta e de alguns de seus hábitos. Além disso, elas guardavam outro segredo de família, uma espécie de esqueleto no armário. Após a morte do pai de Pedro, sua viúva descobriu que toda a propriedade não estava registrada no nome de seu falecido marido, mas no nome de sua mãe. Até mesmo o apartamento na cidade onde a família morava antes da tragédia pertencia à vovó Marta. Isso desagradou muito a mãe de Pedro. Inicialmente, ela tentou convencer Marta a transferir todos os bens para seu neto, argumentando que o menino estava crescendo e pelo menos deveria ter um teto sobre sua cabeça. Mas Marta respondeu calmamente que não tinha intenção de despejar ninguém. Viva onde você vive, mas eu permanecerei como proprietária, disse ela. Linete, a mãe de Pedro, não gostou disso, mas não pôde fazer nada a respeito. Às vezes, ela ficava nervosa, chorava e gritava que a velha queria deixá-la e ao neto sem nada. Ela temia que Marta de repente enlouquecesse e transferisse o espaço habitacional para um abrigo de gatos ou até o deixasse para um estranho. A avó sempre rejeitava tais acusações e dizia a Pedro para não acreditar em sua mãe quanto a esse assunto. Mas havia outra razão para manter este apartamento em seu nome. Marta vivia fora da cidade em uma casa pequena, mas aconchegante, herdada de seus próprios pais. No entanto, obter cuidados médicos era um verdadeiro desafio lá. Para ver um médico, a idosa precisava fazer arranjos com antecedência com um dos homens locais para levá-la à cidade e depois trazê-la de volta. Às vezes, as consultas e tratamentos demoravam vários dias, então a idosa ficava hospedada no apartamento na cidade, suportando as reclamações constantes de Linete de que ela estava os envergonhando. A idosa percebeu que era uma hóspede indesejada na família, mas para onde poderia ir? Seus amigos sugeriram mais de uma vez que ela expulsasse sua nora, já que seu neto era adulto e capaz de ganhar seu próprio dinheiro para morar em outro lugar. Então, ela poderia alugar o apartamento vazio e usar o dinheiro para visitar a cidade tanto quanto desejasse. No entanto, Marta não conseguia ou não queria fazer isso para Pedro, então continuou a tolerar a antipatia de sua nora e, ocasionalmente, passava a noite em seu próprio apartamento, sentindo-se como um cachorro de rua permitido na porta, mas que a qualquer momento poderia ser expulso com uma vassoura. Pouco antes do ano novo, a vovó Marta ficou doente em sua vila. Preocupados, os vizinhos chamaram uma ambulância e ela foi levada para o hospital na cidade. Ela passou 10 dias lá, e tudo o que podia ser feito por ela já havia sido feito. Como disse o chefe do departamento terapêutico onde a idosa foi tratada, não há remédio para a velhice. A avó começou a se preparar para sua alta, no entanto, ela não tinha como voltar para sua vila. O carro de Pedro estava estacionado há muito tempo aguardando reparos que ele não podia pagar agora. Os vizinhos não podiam trazer a idosa para casa por seus próprios motivos. Então, ela decidiu, disse Pedro, soltando um suspiro especialmente doloroso, passar alguns dias em seu próprio apartamento e comemorar o ano novo com a mãe. Claro, a mãe de Pedro se opôs fortemente, e ela tinha seus motivos. O principal problema era que, após a morte de seu cônjuge muitos anos atrás, ela nunca viveu como uma eremita, e agora ela tinha um relacionamento sério de longo prazo, e seu parceiro morava com ela há 6 meses. Eles tinham grandes planos para uma festa de Ano Novo, e a presença de Marta não se alinhava com eles. Foi por isso que Pedro decidiu pedir a Nico um pequeno favor, deixar sua avó ficar em seu apartamento durante as festas de Ano Novo, junto com ele. Dessa forma, eles resolveriam 2 problemas: a idosa teria um lugar para ficar e a mãe de Pedro poderia passar tempo com seu parceiro e seus convidados sem qualquer interferência. Nico concordou imediatamente.
Ela ficou chocada com o fato de que a mãe de Pedro poderia expulsar uma mulher idosa de sua própria casa, especialmente na véspera de Ano Novo. Ela nem sequer pensou na vergonha de tal ato. No entanto, Nico, sendo uma moça culta, não expressou esses pensamentos em voz alta. Junto com Pedro, eles discutiram os detalhes de onde a vovó Marta dormiria, o que ela poderia e não poderia comer da mesa festiva, suas preferências e intolerâncias. Durante essa conversa, a jovem ficou surpresa ao descobrir que Pedro sabia muito pouco sobre sua própria avó. Ele não conhecia suas preferências de sabor, alergias ou até mesmo suas condições de saúde específicas. No entanto, Nico rapidamente atribuiu sua falta de conhecimento ao fato de que nem todos têm formação médica como ela. Os preparativos para a chegada de Marta começaram imediatamente. Nico preparou rapidamente uma cama para ela no sofá do quarto de hóspedes. Estranhamente, a jovem se sentiu feliz. Talvez isso a lembrasse de sua própria avó, Helen. Seja qual for o motivo, ela estava realmente ansiosa para conhecer Marta. Pedro trouxe sua avó no dia seguinte à noite. Quando Nico viu a tímida senhora idosa entrando no corredor, ela imediatamente foi até ela e a ajudou a sentar-se no puff, tornando mais confortável para ela tirar as botas. Marta sorriu timidamente e tentou insistir que poderia fazer isso sozinha, mas Nico não ouviu. Com habilidade e experiência adquiridas ao cuidar de seu próprio parente idoso, ela rapidamente ajudou a idosa a se despir e tirar os sapatos. Marta não estava acostumada com esse cuidado e expressava constantemente sua gratidão a Nico. A jovem se sentia um pouco desconfortável, pois não achava que havia feito algo particularmente significativo ou digno de tanto elogio. Enquanto isso, Pedro não mostrava muita gentileza para com sua própria avó. Ele simplesmente a levou para o quarto, mostrou-lhe o sofá, lembrou-a de que o jantar seria servido quando Nico chamasse todos para a cozinha e depois saiu do quarto. Ao ver tal saudação, Nico decidiu tomar as rédeas da situação. Ela entrou no quarto de sua avó com um sorriso amigável e perguntou sobre seu conforto, se havia corrente de ar pela janela, seus programas de TV preferidos e se precisava de mais alguma coisa em geral. Mais uma vez, a idosa ficou surpresa com tamanha bondade e aceitação. Ela agradeceu sinceramente a Nico, assim como havia feito um minuto antes, e pediu educadamente para não incomodar muito. Quanto a Pedro, ele estava insatisfeito com a atenção aumentada que sua namorada estava dando à sua avó. Até parecia para Nico que ele estava com ciúmes e queria afastá-la rapidamente sempre que ela entrava no quarto dela. Alguns dias depois, Nico chegou em casa do trabalho e ficou atônita. Ela encontrou Marta envolvida em artesanato e a atmosfera no apartamento era diferente da manhã, quando Nico e Pedro tinham saído às pressas para o trabalho. As janelas estavam cobertas com guirlandas e havia uma árvore de Natal decorada na sala de estar. Resumindo, o apartamento finalmente tinha uma atmosfera festiva. Enquanto Nico admirava silenciosamente as decorações, Pedro chegou em casa também. No entanto, ele não compartilhou o entusiasmo de sua namorada pelo que viu e aconselhou sua própria avó a descansar mais, em vez de atrapalhar o espaço com coisas desnecessárias. Para evitar brigas com seu amado, Nico escolheu se retirar para a cozinha para preparar o jantar. No entanto, ela estava chateada com sua insensibilidade e falta de apreço pelo trabalho da outra pessoa. Nico começou a preparar o jantar na cozinha, enquanto Pedro, cansado do trabalho, se esparramava no sofá em frente à TV. Era uma noite comum, quase como uma reunião familiar. A avó, que não queria ficar ociosa, entrou na cozinha e, apesar das objeções de Nico, participou ativamente do cozimento. Durante todo o tempo, Marta falou incessantemente, compartilhando histórias que alternadamente deixavam Nico feliz, triste, às vezes, até assustada. Nico descobriu de Marta que ela nasceu e cresceu na mesma pequena vila onde a casa da família ainda permanecia. Ela se casou e deu à luz seu filho Paul lá. Ela trabalhava como professora de matemática na escola da vila local e seu marido trabalhava na fazenda. Eles sempre sonharam que seu único filho teria o melhor na vida. Por isso, na primeira oportunidade, compraram um apartamento para Paul na cidade, para que ele pudesse estudar e viver lá. Paul estudou regularmente, terminou uma escola técnica e começou a trabalhar. Alguns anos depois, Paul se casou e seu pai faleceu. Nunca realmente gostei da Lynette, mas nunca disse uma palavra ruim sobre ela, disse Marta. O apartamento estava registrado em meu nome porque meu marido tinha medo de que um filho ingênuo desperdiçasse ao se casar com algum vigarista, enquanto trabalhávamos tão duro para ganhar dinheiro para ele.
Lynette ameaçava, exigia mudanças nos documentos e, 6 meses após a morte de meu marido, Paul também faleceu. Depois disso, Lynette direcionou toda a sua raiva para mim, exigindo que o apartamento fosse transferido imediatamente para o nome dela, embora já tivesse sido decidido há muito tempo que Pedro herdaria o apartamento após a minha morte. Lynette estava irritada com isso. Ela causava constantemente problemas e me impedia de entrar no apartamento. Você acha que não entendo? Por que não posso passar a noite no apartamento que comprei com meu próprio dinheiro para o meu filho? Disse Marta calmamente, enquanto precisava da massa para a torta. Não, eu entendo tudo claramente. Lynette está usando meu apartamento para seu próprio deleite. Ela enviou Pedro para me buscar enquanto passará tempo com seu namorado no apartamento. Desculpe-me por incomodá-la com nossos problemas familiares. Você não está me incomodando de forma alguma, protestou Nico animadamente. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Sabe, você me lembra muito minha avó Ellen. Marta sorriu e voltou a amassar a massa da torta. Calmamente e com instruções, ela disse a Nico que seus anos como professora não foram em vão e que ela conseguia ver através das pessoas. Ela assegurou a Nico que tinha uma alma pura e inocente e esperava que o destino a recompensasse por sua bondade e sinceridade. Nico sorriu desconfortavelmente, esfregando a borda da toalha de mesa, pensando que sua recompensa era Pedro, que assistia a TV na próxima sala. Bem, meu querida, eu entendo tudo, continuou a senhora idosa. Eu também já fui jovem e me lembro de quanto desejava ficar sozinha com meu amado. E aqui estou eu agora, uma velha com meus próprios problemas e doenças, mas não vou ficar aqui por muito tempo para te envergonhar. Em alguns dias, irei para minha vila. O inverno lá é tão agradável. O gelo no rio é grosso e forte, então você pode patinar nele. Minha vila não pode se comparar à sua cidade. Ah, a propósito, por que você não leva Pedro e me visita na vila sempre que tiver um momento livre? Venham ser meus queridos convidados em minha casa. Também é agradável lá no verão. A floresta próxima está cheia de frutas silvestres e o pomar tem maçãs e peras perfumadas. E o ar, que ar! Não é como aqui. Em resumo, vocês devem vir com Pedro assim que puderem. Impressionada com as histórias, Nico até cobriu os olhos com prazer. Se dependesse dela, ela iria para a vila agora mesmo, mas infelizmente não havia essa oportunidade. Tudo bem, definitivamente iremos visitá-la na sua vila. Mas agora me diga, por favor, o que há de errado com sua saúde? O que aconteceu para você ser hospitalizada? A velha olhou para ela com surpresa, levantando seus olhos brilhantes, porém não apagados. Querida, esta é a primeira vez que encontro alguém interessado em ouvir sobre os problemas de saúde de outras pessoas. Bem, eu sou enfermeira, tentou desviar o assunto como uma piada, mas ainda queria saber o que havia acontecido. Eu também trabalho em um hospital, mas em um diferente. Talvez fosse melhor para você vir até nós ou entrar em contato com nossos médicos. Eles vão ajudar a aconselhar você, disse Nico, com um sorriso confiante. Vamos lutar por você. Vamos tratá-la em nosso hospital. Na próxima vez, você ficará bem. Até encontraremos um pretendente para você, se desejar. As duas mulheres caíram em uma risada alta. Pedro saiu da sala de estar, atraído pela risada delas, e perguntou quando o jantar estaria pronto. Depois do jantar, Pedro anunciou que havia recebido uma mensagem relacionada ao trabalho e precisava atender a um incidente urgentemente. Isso acontecia ocasionalmente em sua posição. Marta e Nico escoltaram o jovem até a porta e depois se sentaram para assistir a um filme antigo na TV, o mesmo que Pedro estava assistindo antes. De fora, as duas mulheres pareciam uma avó e sua neta, relembrando o passado e trocando opiniões sobre o presente. De repente, Marta olhou para Nico, que estava absorta assistindo ao desenrolar do enredo na tela e torcendo pelos seus heróis, e perguntou: Nico, você tem alguma comunicação com a mãe de Pedro? Vocês se conhecem? Nico deu de ombros. Nós nos vimos uma vez no dia do hospital e, depois disso, apenas brevemente. A velha balançou a cabeça pensativamente. O único conselho que posso lhe dar da minha perspectiva e experiência de vida é manter distância dela. Não se aproxime muito, Nico. Ela não é uma pessoa bondosa e é ciumenta. Você sempre deve estar atenta. Não pense que sou uma velha tagarela falando besteira sobre ela.
Eu vivi uma vida longa e não feliz. Lembro de muitas coisas sobre ela que ela muito esqueceu. Você é uma boa garota, Nico. Boa e consciente. Esse é o tipo de garota que garotas como Lynette escolhem como vítima. Lembre-se disso e esteja sempre alerta. No dia seguinte, os três comemoraram o Réveillon juntos. Pedro, vestido com uma camisa e gravata para a ocasião, Nico em um vestido bonito e, é claro, a avó Marta. Eles se abraçaram, trocaram votos de felicidade e alegria, e ligaram para amigos, colegas e conhecidos, enviando e recebendo diversos cartões por mensageiros. Os três ficaram assim até a meia-noite e então Marta foi para a cama, dizendo que estava cansada do dia inteiro. Pedro e Nico ficaram sozinhos depois de assistir alguns programas na TV e se prepararam para descansar. Pedro sugeriu sair para a varanda, ficar por um tempo assistindo aos fogos de artifício e conversando. Nico assentiu em silêncio, rapidamente vestiu seu casaco e, dentro de alguns minutos, estava na varanda de seu apartamento ao lado dele. Feliz Ano Novo! Veio as vozes da rua, tentando convencê-los a se juntar à multidão animada, acendendo fogos de artifício, segurando os sparklers e abrindo garrafas de champanhe. Mas Pedro permaneceu em silêncio, e Nico ficou ao lado dele em silêncio também. Finalmente, o homem começou a falar cautelosamente, como se fosse um nadador inseguro se o rio que escolheu tinha alguma correnteza oculta. Nós nos conhecemos há muito tempo. E eu venho pensando nisso há um tempo. Decidi que já é o bastante de nos encontrarmos ocasionalmente. Percebi que preciso de você na minha vida o tempo todo. Você se casaria comigo? Nico estava além de feliz. Seu homem favorito acabará de fazer o pedido, e na véspera de Ano Novo, ainda por cima. A jovem assentiu entusiasticamente, mostrando a Pedro que sua proposta tinha encontrado uma grande resposta em seu coração. O jovem sorriu, abraçou Nico e a puxou para perto dele. Eles voltaram para dentro e continuaram discutindo sua vida futura juntos, como uma família. Naquela noite, Nico e Pedro não conseguiram dormir até altas horas da manhã. Eles compartilharam seus sonhos e desejos, sem esconder nada que viesse à mente. Fantasiaram sobre uma casa no campo, ter 2 filhos de gêneros diferentes, viagens familiares regulares para o mar e, é claro, um apartamento maior. Pedro sugeriu vender o pequeno apartamento de 2 quartos de Nico e usar o dinheiro para comprar um de 3 quartos, já que seria mais conveniente com crianças. Nico concordou, pois já havia pensado nisso também. Resumindo, essa noite de Ano Novo foi um sucesso para Nico, assim como todo o primeiro dia do ano. Ela não precisava ir trabalhar, então voou pelo apartamento, contando cada detalhe da agradável conversa da noite anterior para Marta. A velha senhora ouviu Nico com um sorriso, a parabenizou do fundo do coração e lembrou-a mais uma vez que estava ansiosa para sua visita à vila. A idosa partiu para a vila em 2 de janeiro. Enquanto entrava no carro de seus conhecidos da vila, ela acenou adeus, e Nico suspirou enquanto observava o carro se afastar. Sentiu-se confortável e livre com a vovó Marta. Passou pela sua mente que não se importaria de morar sob o mesmo teto com essa simpática senhora por um tempo mais longo. Ela não havia se cansado de sua companhia. Alguns dias depois, enquanto Nico preparava o jantar, Pedro voltou do trabalho inesperadamente. Olá, meu amor, cumprimentou o jovem. Tenho uma novidade para você. Minha mãe quer conhecê-la, então não faça planos para esta noite. Sem objeções, por favor. Bem, não se preocupe, não há objeções de jeito nenhum, disse Nico, tirando o avental que estava usando na cozinha para não sujar suas roupas. Ela desligou o forno, onde estava assando carne desde o início de sua vida juntos. Ela não queria discutir com Pedro. Se Lynette queria vê-la, Nico sentia que era melhor concordar com seu desejo. Afinal, ela deu à luz e criou o futuro marido de Nico, o que significava muito. A visita à futura sogra de Nico aconteceu naquela noite. Ela encontrou seu filho e Nico em um roupão de banho com a mesa vazia. Estava claro que ninguém faria um alvoroço sobre a intenção do filho de se casar primeiro. Lynette perguntou a Nico sobre seus pais, infância, trabalho e perspectivas de carreira. Eram perguntas comuns, mas Nico sentiu que cada uma de suas respostas estava sendo cuidadosamente avaliada em relação a alguma imagem ideal. Nico tentou responder claramente e completamente, esperando satisfazer Pedro e sua mãe, mas Pedro parecia indiferente a toda essa situação. Ele vagueava pelo apartamento distraído, claramente mostrando que queria um lanche e não teve tempo de comer na casa de Nico.
Finalmente, ele teve que pedir um par de grandes pizzas na pizzaria mais próxima, porque não havia nada para comer no apartamento. Depois da refeição, a comunicação, ou melhor, a entrevista, continuou, mas não tão intensamente. 1 hora depois, a mãe de Pedro soube tudo o que queria saber sobre Nico. Sem nenhum remorso, ela disse a eles que estavam livres para ir embora, pois seu homem estava prestes a voltar do trabalho a qualquer minuto. Nico e Pedro colocaram seus casacos em silêncio e partiram. Essa visita deixou uma impressão muito pesada na garota, mas o próximo final de semana foi completamente diferente. Pedro cumpriu sua promessa e levou Nico para a vila para visitar sua avó. A idosa ficou radiante e os tratou como queridos convidados, preparando uma mesa suntuosa. Pedro deixou sua noiva na casa da avó, alegando assuntos importantes no trabalho. Ele prometeu voltar para Nico à noite, mas só conseguiu chegar no dia seguinte. Se não fosse pela maravilhosa habilidade de conversação de Marta, teria sido difícil para Nico passar tempo com ela. No entanto, as duas mulheres encontraram uma linguagem comum e o tempo passou despercebido. A partir desse momento, sempre que tinha tempo livre, Nico imediatamente informava seu noivo e ia com ele à vila para visitar Marta. Ela gostava dessas viagens, mesmo na ausência de Pedro. Seus fins de semana e turnos de trabalho nem sempre se alinhavam, mas às vezes Pedro a acompanhava quando Marta precisava ir à cidade para um exame. Na próxima vez, a questão de onde ela ficaria nem sequer surgiu. Nico disse imediatamente que ficaria feliz em abrigar a avó de seu noivo e não concordou com outras opções. O tempo passou e a data do casamento se aproximou. Pedro e Nico decidiram realizar o casamento no verão, quando o clima estaria quente e agradável, enquanto ainda chovia em março. Eles começaram a se preparar para esse evento importante. Nico continuou passando todos os fins de semana na vila. Ela tinha se apegado àquele lugar tranquilo e o considerava seu segundo lar. Além disso, a saúde da idosa piorou ligeiramente, então Nico constantemente trazia novos medicamentos e dispositivos para monitorar sua saúde. Então chegou abril, tão chuvoso quanto março. A condição de saúde da vovó Marta piorou e foi decidido hospitalizá-la, desta vez no hospital onde Nico trabalhava. Após o primeiro exame, ficou claro que a saúde da idosa havia piorado significativamente desde seu último exame. Ao revisar seus registros médicos, Nico se viu pensando que ia agir calmamente a esses diagnósticos quando os lia nos registros médicos de outras pessoas, mas agora não conseguia conter as lágrimas. Vovó Marta vai nos deixar em breve? Não, é absolutamente impossível. Ela tem que esperar pelo casamento de Pedro, conhecer seus bisnetos na vila e deliciar-se com comida deliciosa e piadas engraçadas, disse Nico, emocionada. Nico também ficou chocada com o tratamento da saúde de Marta por parte de sua futura sogra. Lynette parecia não ter simpatia ou intenção de visitar a idosa doente. Ela simplesmente perguntou a seu filho: "Você vai deixar este mundo em breve?" Pedro tentou justificar sua mãe dizendo que ela estava brincando, mas Nico não achou nada engraçado. Toda manhã, Nico vinha trabalhar com um sentimento de apreensão e a primeira coisa que fazia era verificar as atualizações sobre a saúde de Marta. Infelizmente, as notícias nunca eram boas. A idosa se sentia pior e mais pesada a cada dia que passava. Numa manhã cedo, quando Nico chegou ao trabalho 30 minutos mais cedo do que o habitual para ver Marta antes de seu turno começar, a idosa pediu a ela que se sentasse numa cadeira em seu quarto. Nico obedeceu, mas não gostou do pedido em si. "Não se preocupe", disse a idosa claramente, como se estivesse discutindo com um teimoso colegial. "Não se preocupe comigo, por favor. Não sou cega e vejo quem realmente se importa comigo. Meu neto é verdadeiramente filho de sua mãe e não demonstra qualquer preocupação pela avó. Lynette é ridícula ao falar dela, ela só virá ao funeral para garantir que estou acabada. Um notário virá aqui hoje às 10 horas da manhã. Um amigo meu providenciou conforme solicitei. Decidi te passar a escritura do meu apartamento e da casa. Minha propriedade não deve ir para Lynette ou Pedro, que não é um cara ruim, mas é muito influenciado pela mãe. Ele desperdiçará tudo se tiver a chance. Não, prefiro deixar para você." Marta suspirou pesadamente e olhou diretamente nos olhos de Ni, cobrindo sua mão com sua palma seca. "E o último, não deveria dizer isso, mas olhe bem para Pedro antes de contar a ele. Sim, é a intuição de uma mulher. Ele é meu neto, mas, lamentavelmente, vejo que a influência de sua mãe é mais forte que a do pai.
Você merece ser feliz. Seja feliz, minha querida. Tudo vai dar certo. Nico tentou argumentar, mas Marta a silenciou com um único gesto. Ela tinha tomado sua decisão final e era inabalável. O notário chegou exatamente às 10 horas e formalizou tudo conforme necessário. Nico se tornou a proprietária de toda a propriedade da vovó Marta e, até o final do dia, a idosa havia partido. No funeral, Nico viu o adorável sorriso leve de Lynette e a calma de Pedro. Eles ainda não sabiam do testamento, mas depois, quando descobriram, foi um grande escândalo. Lynette, esquecendo toda a decência, gritou e ameaçou processar sua futura nora se ela não devolvesse o apartamento pelo qual esperou por tantos anos. Pedro reagiu mais calmamente, embora Ni pudesse perceber em seu rosto que ele estava desconfortável. A garota tranquilizou seu noivo, dizendo que logo se casariam e compartilhariam toda a propriedade. Ele deu de ombros incerto e saiu, explicando que precisava ir trabalhar. Nico não especificou que tipo de trabalho poderia ser feito no dia do funeral de sua avó. Ela estava muito devastada para perceber que o tempo passava. Um dia, Nico pediu a Pedro para levá-la à vila, onde iria organizar as coisas da avó. O noivo aproveitou a chegada à vila como pretexto para discutir o fato de que tanto o apartamento quanto a casa haviam sido dados a Nico por engano e que a propriedade deveria ser devolvida aos verdadeiros proprietários, ele e sua mãe. Para o grande choque de Ni, em seu desejo de obter o que queria, ele quase recorreu a insultos. As lágrimas inundaram os olhos dela, sentindo-se sufocada. A jovem saiu apressadamente para o quintal e caminhou por um longo tempo até que seu coração parasse de bater. Só então ela voltou. Nico estava prestes a entrar na casa quando ouviu seu noivo falando ao telefone. O conteúdo da conversa a chocou. Não se preocupe, meu amor, não vai demorar. Farei ela devolver tudo. Sim, claro, antes do casamento. Mas é um pouco mais complicado com o apartamento dela. Vamos vendê-lo depois do casamento e pegar o maior para que seja considerado propriedade conjunta, além dessa casinha e do apartamento da minha avó. Vamos conseguir tudo. Viveremos felizes para sempre. Não se preocupe. Cuide de você, meu coelhinho. Chega de conversa. Ela vai chegar a qualquer momento. Vou dizer que estou indo trabalhar e então irei até a sua casa. Espere por mim. Nico sentiu como se tivesse levado um soco no peito e na cabeça ao mesmo tempo. Como Pedro poderia fazer isso? Quem lhe deu o direito de enganar e manipular assim? Preciso fazer algo agora mesmo, imediatamente, senão vou enlouquecer pensando por que Pedro fez isso comigo. Respirando fundo, Nico endireitou as costas e disse mentalmente para Pedro: Bem, não, meu querido, você escolheu a pessoa errada. Nico entrou na casa e foi direto para o quarto. Pedro estava lá sentado sozinho, brincando com o telefone. Agora ela conhecia seu segredo, e seus truques não funcionariam mais com ela. Após suas revelações no telefone, ela podia enxergar claramente esse homem enganador e egoísta, que pensava que podia brincar com as emoções das pessoas. Querido, fui urgentemente convocado para o trabalho novamente. Pedro começou a mentir inspiradoramente. Então vou partir agora e voltar amanhã para te levar para casa. Você aproveita o tempo aqui e faz tudo direito. Oh, vamos lá, Nico respondeu calmamente, sem dar uma segunda pensada. Não há necessidade de voltar. Voltarei por conta própria, e você também. E me devolve as chaves do meu apartamento, por favor. Agora mesmo você não vai voltar lá, nem para esta casa, nem você nem sua namorada. E não terá o apartamento, nem o seu, nem o meu. E se discordar, a polícia pode explicar seus direitos. Aliás, eles e meus colegas estão a caminho aqui, caso queira discutir comigo, é claro. Nico mentiu inspiradoramente sobre a polícia e os colegas, assim como Pedro havia dito um minuto antes sobre o trabalho, mas ele não podia saber disso com tanta confiança. Pedro encarou silenciosamente o rosto resoluto de Nico por um tempo e, em seguida, com um movimento brusco, jogou as chaves na mesa coberta por uma toalha bordada e se dirigiu para a saída. Você vai se arrepender de ter mexido comigo, ele disse adeus, e um minuto depois Nico ouviu o motor do carro partir. Seu primeiro impulso foi sentar e desabar em lágrimas ali mesmo, mas não podia. Precisava agir, e rápido.
Nico correu rapidamente para os vizinhos, com quem estava bem familiarizada em suas visitas anteriores, e em 2 horas novas fechaduras já estavam instaladas em todos os lugares, no portão, na casa e nos anexos. Sem chance para Pedro escapar. Terminado com a casa na vila e informado aos vizinhos e ao policial do distrito sobre tudo, Nico se apressou para a cidade. Não tinha dúvidas de que Pedro mais cedo ou mais tarde se recuperaria do choque e começaria a agir. Logo, as novas fechaduras foram instaladas na porta de seu apartamento. Agora vinha a parte mais difícil, a desocupação de Lynette do apartamento de Marta. E aqui, claro, Nico precisava de um advogado. Ela o encontrou por meio de conhecidos. Carlos ainda não tinha tido tempo de estabelecer uma prática e vencer casos de alto perfil. Ele era simples e modesto, mas pronto para feitos e realizações em sua área profissional. E ele não foi apresentado à garota Yvonne como um advogado promissor e ponderado. Graças aos esforços dele, Lynette foi despejada do apartamento em poucos meses, embora ela resistisse desesperadamente. Um dia, Nico convidou Carlos para celebrar a vitória. O jovem não recusou. Logo, o relacionamento entre Nico e Carlos se transformou em amizade e, em seguida, em amor. De alguma forma, por conta própria, após 1 ano e meio de encontros, Carlos pediu Nico em casamento e sugeriu que morassem juntos. Ele disse que o destino de seus 2 apartamentos poderia ser decidido pela garota como ela quisesse, mas na casa da avó Marta eles poderiam descansar periodicamente com toda a família. Nico apoiou calorosamente a proposta de seu amado, e foi exatamente o que fizeram. Agora, na casa de Marta, pendura-se o retrato dela que Nico conseguiu encomendar no ateliê a partir da foto antiga. Os filhos de Nico e Carlos sabem muito bem quem é, e antes de dormir frequentemente mandam beijos ao retrato, assim como foram ensinados por sua mãe, que gosta de repetir que a avó Marta se tornou sua alma querida e benfeitora neste mundo. E a jovem espera com todas as suas forças que ela e seu marido possam educar seus filhos como pessoas honestas, bondosas, abertas e não invejosas, para que nunca sequer pensem em fazer algo tão baixo e mesquinho quanto Pedro planejou fazer com ela.